Hoje eu vou compartilhar com você uma experiência perturbadora e persistente que eu tive a semana passada e eu vou compartilhar com você logo após a nossa vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e eu vou falar para você, contar para você, relatar uma experiência persistente que precedeu antes da minha projeção. Essa experiência foi o seguinte: quando eu deitei, eu fechei os olhos, começou a vir na minha mente imagens feias, imagens avermelhadas, escuras, pornográficas, uma coisa horrorosa de se ver. E aí, abri os olhos, saía daquela visão, daquele campo de visão, virava para o lado, fechava os olhos, vinham novamente aquelas imagens feias, toscas, escuras, sabe, sofridas. E novamente eu fechava os olhos, abria os olhos e ficava pensando outra coisa, pensando num filme, pensando no dia a dia. E quando eu fechava os olhos de novo, voltava a imagem. Aí eu falei, não, agora chega. O que eu fiz? Eu levantei, fui tomar água, respirei um pouco, voltei para a minha cama, fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, já não tinha as imagens pornográficas, porém, eu estava num ambiente escuro, tá? Saindo fumaças cinzas do solo, era um ambiente muito escuro, mas estava claro, era um ambiente, era noite, escuro, mas eu via tudo. E brotava da terra vermes que ia remoendo a terra, saindo e entrando, aquela escuridão, e eu estava sabendo que eu estava acordado. Eu estava no meu corpo físico. Essa imagem só vinha na minha mente, porque eu sentia a temperatura do quarto, eu sentia meu corpo, eu sentia todo o ambiente físico, mas a minha mente estava naquele ambiente tenebroso, umbralino. E eu fui sobrepairando sobre aquela imensidão de escuridão, de trevas e de vermes saindo. E o interessante é que nessas experiências, que é chamada de clarividência viajoura, onde você sabe que você está no corpo físico, se você quiser relatar o que você está vendo, você pode, porque você está lúcido no corpo físico. Você simplesmente está vendo aquela cena. E você não está criando ela. Você está simplesmente vendo. Né? Então, aí tem uma questão, né? No meu caso, se eu começar a relatar, eu posso começar a criar, imaginar coisas, né? Então eu evito falar. Então eu só vou observando e fui observando. Eu estava sobreparando para aquele ambiente onde as fumaças já não eram fumaças claras, eram fumaças escuras, como aquelas imagens que a gente vê pela televisão, né? De queima de pneus na estrada, aquela fumaça escura, densa. Então eu estava lá flutuando sobre aquele ambiente escuro e vendo os vermes saindo, mas quando eu cheguei perto dessa fumaça escura, eu vi ao longe várias pessoas caminhando em rumo de um túnel escuro, um túnel que lá na pontinha, lá no finalzinho, era um túnel, era um finalzinho de uma cor cinza, claro. E as pessoas caminhavam para aquela direção, várias pessoas. E eu observei que aquelas pessoas, elas tinham a imagem acinzentadas. Não sei por que, se era por causa da iluminação,
se era por causa da condição delas mesmas, mas eu sei que elas estavam acinzentadas, estavam magras, e as pessoas caminhando, pessoas magras caminhando em rumo daquela estrutura, daquele túnel. E eu comecei a ficar preocupado. Assim, gente, o que está acontecendo? Onde que eu estou? Se é para eu fazer alguma tarefa assistencial, eu preciso ter segurança. Eu não estou sentindo amparo aqui. Parecia que eu estava só, apesar de eu estar no meu quarto, mas naquela situação, vendo ali, eu não sentia amparo. Mas eu estava observando as pessoas caminhando para aquele túnel. E eu também vi algumas pessoas, duas ou três pessoas com um chapéu, tipo um chapéu de vaqueiro, sabe, conduzindo as pessoas. Outras pessoas, mais duas ou três, de terno branco, encaminhando. Mas assim, eram as quatro pessoas que estavam diferenciadas dessa multidão acinzentadas. E o que eu percebi? Que ali eu estava prestes a fazer algum tipo de assistência. E eu falei, olha, eu preciso ter segurança. E conforme eu fui caminhando em direção àquela multidão, e a minha lucidez começou a apagar e eu dormi. Acordei só no outro dia, não acordei mal, estava tudo tranquilo, acordei bem, descansado. E esse foi o relato perturbador dessa experiência pré-projetiva. Então, agora vamos analisar o que de fato pode ter acontecido durante essa experiência pré-projetiva. Bom, o que eu penso tem acontecido foi uma clarividência viajoura, né, que aconteceu antes do sono, e isso é muito comum, só que a gente não presta muita atenção no que está passando na nossa mente enquanto a gente está deitado, com os olhos fechados, vem aquelas imagens, vem um rosto, vem uma situação e a gente deixa tocar. Mas quando você começar a prestar atenção, por que surgiu um rosto? Por que esse ambiente? Você começa a ficar lúcido dentro do processo físico, né? Você está no corpo ainda, mas você começa a estar atento no que está acontecendo e para onde você vai ser direcionado durante o sono. Então, tá. Eu vi todo aquele ambiente umbralino, com vermes, fumaça, escuro, que não é o meu tipo de padrão de projeções, diga-se por sinal, pelo menos o que eu lembre, né? Mas ali eu fui em clarividência viajoura, vendo aquelas situações. Eu imagino que aquelas pessoas que estavam com bonés e outras vestidas de terno branco seriam guardiões, que seriam alguns amparadores para conduzir aquelas pessoas para algum ambiente fora daquilo lá, limpando talvez um ambiente mais patológico, caminhando para outra comunidade extrafísica. Eu imagino que seja isso. E ali eu estava me preparando para ajudar com as minhas energias mais densas nesse processo de limpeza daquela região. Porque a gente percebe que está acontecendo uma limpeza nessas regiões mais densas. E nessa limpeza, o que está acontecendo? Estão tirando aquelas consciências que estão apegadas àquele sofrimento, aquele padrão, e encaminhando para uma nova comunidade extrafísica, onde que vai praticamente dar um banho de loja, para provavelmente para um novo renascimento, de forma talvez até mesmo compulsória, ou serão transmigrados para outros planetas. Mas está havendo, pela a minha observação, até conversando com outras pessoas que já teve esse tipo de experiência, que está tendo um movimento extrafísico de limpeza dessas regiões
mais pesadas, mais densas. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Fui.